Agora nós vamos mostrar a receita de um pão muito especial. A gente foi até a região de Tiradentes para aprender esse segredo culinário. A especialidade de seu Rubens é a comida italiana, mineira e as quitandas. E na hora de preparar alguma receita, vai até a horta, no fundo do restaurante, para recolher os ingredientes. Fresquinho, toda hora, né? Se você quiser pegar, você vem aqui e colhe. E também o fato de cuidar dessas ervas é uma forma da gente curtir essa energia de plantar, de colher e tudo. Esse manjericão, por exemplo, está na hora da gente fazer essa poda aqui, ó, que é tirar esses pendões. Se você não tira esses pendões dele, ele encerra o ciclo. Ele dá por finalizado. Se você tira, ele continua crescendo. Por isso que eles estão tão grandes assim, ó. Hoje a gente tem o manjericão, tomilho, sálvia. Alecrim. Tem outras coisas que a gente usa até para comida nossa mesmo, que é cebolinha, couve, que são para nossa alimentação mesmo. Que não são usadas no restaurante, erva mas cidreira que a para gente chá, Utiliza no dia a dia. Tudo orgânico. hortelã, tudo que sem nenhum planta e vai cuidando. Água da cisterna para aguar. E tem citronela aqui, ó, plantada aqui. Tem cebolete e tem abóbora, que agora a gente vai refazer os canteiros de couve, né? Que já foram altamente consumidos e explorados. Então agora a gente refaz tudo, que aproveita essa temporada ainda de chuva para poder replantar muita coisa. Essa parte de ervas, a quantidade que eu tenho me atende até uns 4 meses ainda para frente. Aí quando estiver faltando 2 meses para encerrar essa horta, eu já começo a refazer as mais antigas. Então quando uma estiver terminando, a outra já está produzindo. Aí eu tenho erva o ano inteiro. Parceria de pai e filho, né? Como é que você tomou gosto, hein, Rebeca? Me conta. através dele, né? Tudo através dele. Foi ele que trouxe a cozinha para dentro, né, da minha casa. E assim, ele trouxe através da mãe dele, então uma coisa que veio de família, né? Todo mundo lá em casa cozinha super bem, então a comida lá em casa é mais que um prazer, né? Aprendeu muito com ele? É, aprendi muito. Aprende Nossa, aí, né? Acho que tudo que eu sei com ele e as coisas que eu pego dele e da minha avó, da mãe dele. E hoje o Rubens e a Rebeca vão ensinar pra gente a receita de um pão. Tem uma origem europeia esse pão. Quem te ensinou? Da onde vem? A receita é da avó, da minha esposa, né? Que me ensinou. A gente ia na casa dela, comia o pãozinho feito em formato pequeno. Eu achava ele saborosíssimo. Tinha uma coisa de vó, né? De casa de vó. Quando eu comecei a mexer com restaurante e fazer esse tipo de opção de fazer pães dentro dos nossos pães, eu não abri mão de fazer esse pão. E fazendo várias vezes, eu fui criando algumas derivações, fazendo em formato maior, fazendo recheado, fazendo com ervas, enfim, e fazendo o básico, que é muito, muito bom também. Então é um pão que a gente tem, além de recordar, né, da avó Aurora, né, que é a avó da minha esposa, além de recordar sempre dela, tem esse prazer que todo mundo... Teve uma senhora aqui, a primeira vez que ela comeu esse pão, ela falou assim, essa receita sua é de um mosteiro de Portugal. E essas ervas aqui vão ser usadas na receita, é isso? Isso. A gente vai para a cozinha agora Sim. separar os ingredientes, vamos lá? Isso, vamos lá. Anote aí os ingredientes do pão da vovó Aurora. 2 copos americanos de água morna, 40 gramas de fermento fresco biológico e 100 gramas de farinha de trigo para preparar o fermento, 3 ovos, 2 colheres de açúcar refinado, 1 colher de sal, 1 tablete de manteiga, 1 quilo de farinha de trigo, 2 copos americanos de leite morno para o recheio, tomate seco e ervas, alecrim, tomilho, manjericão. O primeiro passo é fazer a fermentação da farinha, né? Essa fermentação, nós vamos começar colocando o açúcar, 1 colher de açúcar. Vamos colocar as 40 gramas
de fermento biológico. E agora nós vamos fazer ativação desse fermento. Misturando ele com açúcar, vai provocar uma reação, vai ter já um aquecimento natural. E essa é a reação que vai começar a gerar a esponja daqui a pouco. Na sequência, nós vamos colocar 100 gramas de farinha de trigo. Aqui nós temos mais um pouquinho, né? 100 gramas de farinha de trigo. E vamos colocar um copo, aqui temos 2 copos, que o outro vai na massa. Vamos colocar metade dessa água. E aqui você mexe para misturar, né? Continuar essa ativação, e depois nós vamos cobrir com o filme e deixar descansar em torno, dependendo da temperatura, em torno dos 30 minutos, dependendo da temperatura ambiente. Aqui nós vamos misturar os ingredientes secos, que é 1 colher de sal, né? Aí eu misturo já na farinha para homogeneizar. E na sequência eu vou colocar os ovos, né? Dar uma misturadinha para ajudar também o mesmo critério de homogeneização. Vou colocar um pouco dessa água aqui, mais ou menos um copo, né? E aqui o leite, que já está medido. A manteiga. Aqui agora vai entrar aquela esponja de fermento que tem que estar já crescida, né? Já toda parece uma espuma. O fermento que ficou crescendo. Agora misturar e depois a gente vai colocando, se aqui não ficar no ponto, a gente vai colocando farinha, a hora que for misturar com as mãos, até descolar das mãos, certo? Aí está no ponto certo, depois deixar descansar. Cubra com filme plástico e deixe descansar por cerca de 30 minutos. A massa vai dobrar de tamanho. Aqui nós temos a massa. Vamos enfarinhar aqui. A massa está fofa, olha. Isso tudo faz parte do crescimento. Então, o que eu faço? Eu modelo ela assim, mais ou menos numa quantidade uniforme. Vou dividir em 4 pedaços, certo? E vou começar a modelar. A modelagem, eu sempre virando para dentro, para quando ele crescer de uma forma uniforme. Esse fato de enrolar assim e fazer essa costura aqui, porque ele abre. Um pão, se você der um corte nele aqui, ele faz aquela abertura. Então, como esse é um pão liso, de casca lisa, a gente faz mais ou menos essa costura. Agora essa forma ela foi untada com o quê? Só com a farinha de trigo? Nada, só farinha, porque a massa ela já tem manteiga, né? Já tem leite, manteiga, não vai ter esse problema. Não vai grudar? Não. Aqui nós temos a massa básica. E agora eu vou demonstrar algumas variações que nós fomos criando a partir dessa massa, que é a receita europeia. Então, eu pedi a minha filha para trazer algumas ervas da minha horta, que nós vamos preparar para fazer um pão de ervas. Vou dar 2 variações, depois depende da imaginação de cada um. Você pode fazer até com linguiça, com torresminho, fazer várias derivações, né? Com azeitonas, fica muito bom também.
Hoje o pão é com ervas e para deixar tudo bem cortadinho, fique de olho nas dicas do seu Rubens. Para fazer em casa, vocês pegam uma faca dessa comum, segura a ponta, apoia a ponta dela na tábua e faz esse movimento. Vou modelar um pão de ervas, né? Tá? O que eu faço? Eu vou abrir a massa para que ele chegue a todos os pontos, né? O centro. E agora nós vamos Aí amassa bem para as ervas tomarem conta da massa, né? Chegar em todos os pontos da massa, senão fica concentrado num ponto só, aí não fica agradável. Isso eu vou deixar aqui. Tomate seco, mesmo processo. Não tem importância se tiver algumas ervas. Querendo em casa pode abrir com rolo também, tá? Para fazer uma... Aqui nós vamos abrir. Vamos colocar um pouco de... Você pode achar a princípio que é muito, mas o pão vai crescer. Use a criatividade e prepare os pães com os recheios da sua preferência. É hora de assar. Antes de colocar o pão no forno, eu coloco no fundo do forno uma vasilha com água. Isso para criar um vapor, entendeu? E para ajudar a criar uma casca mais firme no pão. Você vai ver o resultado final depois, é interessante. Em casa você pode colocar uma vasilhinha pequena, uma xícara com água no forno caseiro. Bom, aqui nós vamos deixar em torno de 30 a 40 minutos e sempre controlando no visual. O cheiro de pão assado na hora toma conta da cozinha e a cor dourada já aparece nos pãezinhos. É uma boa opção para você servir com vinhos, né? Tomando um vinho, com queijo de vinhos. Pode ser servido acompanhado de patês. Esses recheados já têm seu próprio sabor, né? Esse aqui, por exemplo, nós fizemos, né? Que é de tomate seco, é um pão que já vem todo recheado, né? Esse aqui, por exemplo, que é o básico, esse você vai acompanhar até com um café da tarde, né? Com um chá, com uma geleia, né? Serve. Então você vê a gama de variedades que você pode fazer com uma receita básica, né? O tanto que você pode diversificar e aproveitar essa receita. É um pão de textura muito macia, ele tem um sabor, não é um pão neutro, né? E você pode ter toda essa gama de acompanhamentos. O vídeo com a receita do pão vai estar daqui a pouquinho no site do programa. O endereço é globominas.com.br/terra de Minas. Lá você pode copiar e ainda compartilhar com